Ai, meu Deus. Que louca a mulher aqui da Siri tá falando. Oi, gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo e eu tô muito feliz de estar fazendo esse vídeo. Eu tava, assim, louca pra gravar isso, porque eu vou falar sobre o intercâmbio que foi mais especial na minha vida. Sério. E você sabe que eu já morei em alguns lugares, já fiz intercâmbio pra alguns países, já morei nos Estados Unidos, em Portugal, na Espanha, mas esse com certeza marcou minha vida muito, de uma maneira muito especial, e eu sempre vou lembrar, que é o meu intercâmbio para Istambul. Eu fiz intercâmbio para Istambul em 2010. Se vocês não lembram, em 2010 era um ano que ninguém nem conhecia nada sobre Istambul, sobre a Turquia. Não era famoso no Brasil, né? Então ninguém nem sabia, assim, informação. O máximo que as pessoas sabiam de informação era que era um país que tinha muitos muçulmanos, né? O que é uma cultura que ela é muito diferente da nossa cultura, então às vezes um pouquinho as pessoas têm um pouco assim tem muitas dúvidas, né? E inclusive vários mitos, né, que existem, e muitos pensamentos assim, que na verdade não são reais. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então, eu vou esclarecer tudo. Eu não sei se vocês lembram, mas assim, a Turquia ficou famosa no Brasil depois da novela, né? Depois da novela do Seu Jorge. Que eu nem lembro que ano que foi, talvez foi 1 ou 2 anos depois que eu fui pra Istambul, não lembro. Mas antes disso, ninguém realmente sabia nada. Tanto que quando eu falava para as pessoas que iam pra Istambul, todo mundo falava assim. Tipo, primeiro assim, quando as pessoas sabiam onde era, né? Eles falavam, mas por que você vai pra Istambul? Tipo, o que você vai fazer lá? E assim, parece que foi uma coisa muito natural pra mim, mas não foi também, tá, gente? Eu vou explicar exatamente o porquê de eu ter escolhido Istambul, que na verdade não fui eu que escolhi Istambul, foi Istambul que me escolheu, sabe? Em 2010 eu me inscrevi em um programa que se chama IAESH, não sei se já ouviram falar. Eu tive conhecimento desse programa, mas ele já tava assim, tipo, no finalzinho, no limite pra fazer a inscrição. O IAESH, eu vou colar aqui porque o nome é grande, então eu não vou nem saber de cor. IAESH significa The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience. Então, vou tentar traduzir aqui, né, porque é tipo Associação Internacional para Intercâmbio de Estudantes em Experiência Técnica. What? Basicamente é um intercâmbio para estágio, tá bom? pra ficar mais simples, né? Eu fiquei sabendo que tinha esse intercâmbio. Eu sempre fui uma pessoa que foi, tipo assim, caçadora de intercâmbios baratos, porque minha família nunca teve condições. Até o meu primeiro intercâmbio, que foi para os Estados Unidos antes de Istambul, foi num esquemão, que eu ainda vou dar detalhes sobre esse programa em um outro vídeo com a minha irmã, que minha irmã também foi. Quando eu fiquei sabendo, era muito barato, e foi isso que me chamou a atenção. Tipo, era muito barato e até simples, assim, que eu falei, gente, não é possível. O IAESH, quem que é coordenado ele no Brasil é uma associação que chama ABIP, que ela fica em São Paulo. Eu moro em Belo Horizonte, né? E aí no Brasil tem algumas agências que elas cuidam desse programa. No meu caso, foi na central de intercâmbio que eu fiz inscrição. Eu não sei se eles ainda estão trabalhando com o IAESH, porque tem muitos anos, né? Então as informações, assim, podem estar desatualizadas. Mas eu lembro que era muito simples, era muito barato. Eu paguei, eu acho que eu fiz inscrição tipo R$70, uma coisa assim. E aí você fazia inscrição e depois você tinha que fazer algumas coisas que essas coisas iam te dar uma pontuação. E aí, de acordo com essa pontuação, você ia fazer uma lista com 10 países que você queria ir. Na verdade não são 10 países, são 10 vagas, né? Porque eles têm as vagas. Você escolhia 10 vagas de acordo com o seu curso. E aí você fazia tipo um ranking, né? De acordo com de 1 a 10, qual que era o que você preferia e qual que você preferia menos, né? Que seria a 10ª posição. E aí, quem pegaria cada vaga, isso teria a ver com a pontuação que você teria. Quem tinha mais pontos teria prioridade para pegar aquela vaga. E como que você consegue esses pontos? Você pode oferecer sua casa para, por exemplo, receber um estrangeiro. Você pode oferecer de ir buscar uma pessoa no aeroporto. Você pode... Ai, gente, um tanto de coisa, tipo participar de alguns eventos, eu não sei. Eu não lembro porque tem muito tempo. E, na verdade, como eu disse, quando eu entrei,
tava, tipo, muito... quase acabando, assim, esse limite de fazer essas pontuações. Então, basicamente, eu fiz só por fazer, sabe? Porque eu falei assim, tá bom, né? Não tô fazendo nada, é baratinho, eu vou fazer. Porque eu realmente não tinha nem tempo pra fazer pontuação, sabe? E aí, a única coisa que eu consegui fazer foi oferecer a minha casa. E aí, só de você oferecer a sua casa, você já tinha uma pontuação. Mesmo que você não, por fim, não hospedasse ninguém. Agora acabou que ninguém nem foi pra minha casa, mas eu peguei essa pontuação. Resultado, eu peguei a minha 10ª posição. Sendo que eu achei que eu nem ia pegar vaga nenhuma, mas eu peguei a minha 10ª posição. E qual que era a minha 10ª posição? Istambul. E por que Istambul era minha 10ª posição? Justamente por esse motivo, gente, que eu falei. Porque era um lugar muito desconhecido, assim. Ninguém tinha muita informação, sabe? Então, assim, querendo ou não, quando a gente não conhece as coisas, quando a gente é novo, a gente acaba indo mais pelo óbvio, né? E aí, as minhas primeiros lugares eram, as minhas primeiras opções eram Espanha, França, Itália e etc, né? E por fim, o que veio pra mim foi Istambul. E depois eu vou explicar pra você, gente, mas assim, se hoje eu fosse fazer essa lista, Istambul estaria na primeira posição, com toda certeza. Gente, vocês não têm noção, o que é Istambul, sério. Quando eu fui, quando saiu a vaga pra mim, eu fiquei meio tipo... ah, meu Deus, será que eu vou? Sabe, quando você fica meio tipo... na hora você quer, só que aí na hora, tipo, quando acontecem as coisas, eu falei, gente, eu sou meio doida, né? Tipo assim, nem sei o que é lá, será que lá é que, tipo assim, que as pessoas são normais, né, e tal. Eu não tinha viajado muito lá, né, só tinha ido pros Estados Unidos, então acaba que a gente tem esses preconceitos, assim, e falo que são preconceitos mesmo, porque depois que você vai, gente, você muda muito, assim, sua cabeça, você vê outras coisas, sabe? Enfim, e aí quando surgiu a vaga pra mim, eu fiquei muito na dúvida, sabe? E aí eu lembrei de uma coisa, eu tenho uma tia que ela sempre viajou, assim, o mundo inteiro, sabe? Ela é super viajadeira, super diferentona, né? Porque na época dela, que ela era jovem, era difícil as pessoas viajarem muito, sabe? Mas ela era, tipo, igual eu hoje em dia, só que naquela época, né? Que é mais incrível ainda, assim. E aí eu falei, ah, vou ligar pra ela, né? Ela já conhece tantos lugares, vai que ela... tipo, eu nem pensei que ela tivesse ido, eu pensei, vai que ela conhece alguém que já foi lá, né? Tipo assim. E aí quando eu liguei pra ela e falei com ela, eu falei, ah, então, eu tô fazendo eu fiz esse programa, etc, expliquei a situação toda e falei, e aí, a vaga que saiu pra mim foi Istambul. Gente, na hora que eu falei Istambul, a minha tia deu um grito, sério, ela... Acredito! Você tem que ir, nossa, você vai amar essa cara, não sei o quê. Quando ela fez isso, tipo, me deu um alívio que vocês não têm noção. E aí ela falou, nossa, Istambul é maravilhoso, Istambul é o lugar da moda, o lugar da culinária, você vai amar, as pessoas são maravilhosas, você tem que ir com certeza, você vai amar. Gente, ela foi ela falar comigo assim, tipo, eu tive certeza que eu tinha que ir mesmo, sabe? E aí já fiquei louca, já queria ir e tal. E aí decidi que eu ia mesmo e peguei a vaga. Porque o que acontece? É o seguinte, você paga esses R$ 70 que eu falei, né, quando você vai fazer a inscrição. E depois, quando a vaga sai pra você mesmo, você tem que, tipo, comprar a vaga, digamos assim. Pelo que eu me lembre, era tipo R$ 700 que a gente pagava. Mas, assim, tá tudo bem esse valor, porque além de, tipo assim, ser um valor muito barato, perto de qualquer outro tipo de intercâmbio, né? Aí você tem salário lá. Então tá tudo certo. Mas mesmo assim, né, eu na dificuldade, eu peguei dinheiro emprestado com meu pai, pelo que eu me lembre, ou uma parte desse dinheiro, e beleza. E meu pai também dividiu a passagem de avião no cartão dele, né? Então eu consegui ir, porque aí aos poucos, quando eu ia recebendo meu salário, eu ia pagando ele, etc. E aí, toda vez que alguém me pergunta assim, o que é Istambul? Eu falo assim, sabe tudo que você pode imaginar sobre Istambul? De bom, sabe? É 100 vezes melhor do que você imagina, sabe? E eu ainda imagino que é assim pra uma pessoa que vai lá pra fazer só turismo. Pra uma pessoa que vai morar lá, gente, sério. Vocês não têm noção, foi uma experiência assim que... nossa, meu Deus, assim, eu fico até emocionada lembrando, sabe? Foi uma das viagens mais lindas que eu tive, sabe? Eu amei. Eu não achei nada diferente no sentido, tipo assim, cara, na verdade eu acho eles muito parecidos com a gente, de verdade, a cultura. Eles são pessoas extremamente alegres, extremamente hospedeiro, que a gente fala. Hospitaleiro, é isso. São as pessoas mais hospitaleiras que eu conheço, sabe?
Tipo assim, eu falo que no Brasil, por exemplo, o mineiro ele é muito hospitaleiro, né? Eu tô acostumada com essa cultura e o nordestino também, né? E eu vejo eles assim, gente, muito, 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 sabe? É impressionante. Eles são tão hospitaleiros e são fofos que você fica até desconfiada, sabe? Tipo, porque você fica assim, nem noção de uma pessoa tá te tratando assim bem e não querer nada em troca, sabe? Mas é isso. E depois de um tempo, quando você tá lá, que você percebe que é assim mesmo, sabe? Quando eu resolvi que eu ia pra lá, foi muito engraçado, que eu não sabia nem o que eu ia levar. Eu falei, ah, meu Deus do céu, eu tô indo pra um lugar que é um país muçulmano, que roupa que eu posso levar e tal. Então, por exemplo, teve um tanto de roupa minha que eu deixei pra trás. Porque aí eu fiquei assim, gente, né, acho que essa roupa aqui eu não posso usar, etc. Ou então na minha cabeça, se eu usasse tal vestido, eu ia ter que usar com uma calça embaixo, alguma coisa assim, né? Tipo, já tava adaptando já meus looks por causa disso, né? Gente, cheguei lá e eu vi que não tem nada a ver. Istambul, apesar de ser uma cidade muçulmana, etc, né? É um lugar muito internacional, sabe? Muito mesmo. Então as pessoas estão acostumadas, sabe? É igual eu tô falando com você, gente. Eu tô falando a minha experiência, tá? Então, tipo, acaba que você tem. Que as pessoas estão mais acostumadas com isso, sabe? Não sei com. Eles convivem muito bem com a diferença, sabe? E eu sei que tem gente que pode ter uma impressão diferente, mas eu até falo que é diferente também quando você vai lá pra turistar e você fica indo só em lugares turísticos mesmo, né? E às vezes tem uma outra impressão, ou às vezes você tem até uma impressão porque você tem uma interpretação diferente, sabe? Porque quando você chega lá, você tem algumas coisas que são novas mesmo, a maneira de tratar os outros, e acaba que tem algumas coisas que a gente estranha, sabe? Que é essa questão que eu falei, por exemplo, que às vezes a pessoa é tão boa pra você e que você fica até assim, gente, Mas por quê? Tipo, eu nem conheço a pessoa, sabe? você fica desconfiada mesmo, sabe? Aí eu lembro que quando eu cheguei lá, logo que eu cheguei lá, eles me buscaram no aeroporto, dois meninos do programa. E depois disso eu fui pra um hostel, né? Que eu não sabia onde que eu ia morar até então eu fui pra um hostel. E aí um dos meninos chegou pra mim e falou assim: Ah, então, eu vou sair com os amigos meus hoje a gente vai num show que vai ter num parque. Se você quiser ir com a gente. tipo assim, cara, eu tava assim, exausta. Eu lembro que eu tinha saído do Brasil e eu tinha parado em Madrid e feito uma escala de tipo, cara, foi assim, umas 4 horas, eu acho. Ainda fui pra lá pro centro de Madrid, fui caçar pra poder conhecer, porque eu não conhecia a Europa, né? Então eu quis descer mesmo. Mas quando ele falou, eu falei assim, Ai, gente, eu não conheço ninguém, tipo assim, aqui, né? Tipo. Ai, vou. Vou mesmo com sono e tô nem aí. Depois eu me viro. e eu fui. E aí eu fiquei conhecendo os amigos dele lá, gente. E nisso, quando eu tava lá, eles, não sei o que, onde você tá? Você tá ficando onde? Eu falei que eu tava no hostel. Quando eu falei que eu tava no hostel, eles, não, lógico que você não vai ficar no hostel, você vai morar com a gente, vai pra casa da gente, não sei o que. Tipo, gente, que louca, né? Aí eu, Sério? Não, você pode ficar o quanto tempo você precisar e tal. e tal, uai, então tá, então eu vou. Tipo, bem louca, né, gente? Hoje em dia eu fico pensando, eu falo assim, gente, eu nem sabia quem que era esse povo. Tipo assim, né, acabei de conhecer, vou morar com o povo, né? Tipo, louca. E em 2010, né, gente, que tipo assim, ai, sério. Mas assim, gente, foi tão natural e foi tão engraçado. E quando eu falei até com a minha mãe é a pessoa mais desesperada do mundo. E minha mãe, tipo, ficou muito de boa. Eu falei assim, então tá bom. Aí um dos meninos já combinou comigo e ele falou assim, olha, amanhã eu não tenho aula, se você quiser eu posso ir lá no seu hostel e te ajudar a pegar a sua mala. Eu, demorou. E aí, gente, fui pra casa desse povo. Eu lembro que no dia que eu fui, eu fiquei pensando, eu falei assim, Gente, sou meio doida, né? Vai que eu vou pagar desse povo, sei lá, né? Tipo, você é tráfico de mulheres, sei lá, tipo. não pensei em tráfico de mulheres porque não tinha novela, graças a Deus, porque senão eu ia ficar lá no trauma e talvez eu nem teria ido, né? E aí tá, eu tô fazendo uma colinha aqui porque é muita informação, né, gente? Então, assim, Istambul é um lugar extremamente barato, com a comida maravilhosa, as pessoas maravilhosas. Gente, sério, eu defendo porque eu amo o turco mesmo, sabe? Amo, eles são pessoas maravilhosas. No caso, dessa casa que eu morava, era gente de tudo quanto é lugar. Era como se fosse 2 duplex. E a gente se tratava como se fosse um só. Então, basicamente, todo mundo, tipo, tinha a chave dos 2 duplex, sabe? De um lado, eram... Quantos quartos, gente?
eram 5 quartos e do outro 6, pelo que eu me lembro. E era super grande, e aí tinha terraço, a gente fazia comida junto. Ai, gente, sério, foi um sonho, sabe? Sim, gente, aí você pensa que o que você faz em Istambul? Gente, Istambul é um lugar extremamente animado. Tem coisa pra fazer todos os dias, simplesmente. Se você quiser sair todos os dias, tem coisa pra fazer todos os dias. O lugar que é o mais famosinho, assim, que é tipo, que tem as baladinhas pra sair, né, e tal, é um lugar que chama Taksim. E aí tem uma rua, que a rua é tipo fechada pra carro, os carros podem parar lá, passar por lá, eu acho que 10 horas, até 10 horas da manhã, que é pra fazer tipo entrega, essas coisas assim, porque lá na verdade são uns restaurantezinhos e em cima são vários prédiozinhos, tipo como de 3 a 4 andares, e cada andar é uma coisa diferente. Então é muito legal, porque você vai pra um lugar assim, aí você chega em um lugar e você fala assim, ah, vamos pra um bar, tal. Aí você chega em tal bar, aí a comida, aí tipo, o lugar é ótimo, só que é meio caro. Aí no segundo andar já tem um bar que a comida, que é mais barato. Aí você vai e desce, tipo, então é muito legal, gente, sério, tem muita coisa pra fazer. Então basicamente eu saía todos os dias. E, gente, eu saía sozinha, eu voltava de ônibus, sabe, tipo, de boaça, sabe, tipo, sinceramente, eu nunca me senti insegura em Istambul, tá? Já vou te falar. E eu não vou nem falar assim, tipo, gente, eu sei que não é o lugar mais seguro do mundo, assim, pelo que falam, né? A gente não pode ir contra a experiência de algumas pessoas, mas assim, tipo, eu acho que é muito mais seguro do que no Brasil, por exemplo, sabe? Com certeza. O que eu gosto mais de Istambul é assim, é uma cidade que você vê que o crescimento dela foi natural, sabe? Eu não gosto muito de cidade muito certinha, assim, sabe? Eu sei que eu posso ser apedrejada por causa desse comentário que eu vou fazer, mas, por exemplo, um lugar que foi mais ou menos decepção foi Paris. Sorry. Por quê? Paris, pra mim, lógico que é uma cidade bonita e etc, né, gente? Todo mundo tem que conhecer. Mas é uma cidade que parece uma maquete, sabe? Todo certinho, assim, tudo no seu lugar. E, gente, eu não gosto dessas coisas muito, tipo, ordenadas, sabe? Eu gosto de umas coisas mais naturais, assim. E Istambul é uma coisa que me lembra um pouco, assim, tipo Rio de Janeiro, que eu falo que Rio de Janeiro é legal, que parece que pegaram uma cidade e enfiaram, assim, no meio da floresta. Plaf, entendeu? Tipo assim, então não tem muita lógica, assim, não foi aquela coisa, assim, muito certinha. E Istambul pra mim é muito assim, sabe? Você vê que, tipo assim, que você vai andando na cidade, é como se a cidade fosse te contando a história da cidade, sabe? Das pessoas, assim, que ela foi, a posição, as construções, tem tudo um sentido, assim, histórico, sabe? Não só pelo estilo arquitetônico, mas porque cada uma te conta mesmo uma história, sabe? E eu acho isso, assim, sensacional, sério. Eu sou apaixonada com Istambul, eu acho maravilhoso. E eu acho que todo mundo tem que conhecer, inclusive. E aí, lógico, né, que tipo, primeira das coisas que eu falei, que a minha tia falou comigo, que eu tinha que ir pra Capadócia. De qualquer jeito, eu tinha que ir pra Capadócia. E eu tô assim, Não, que Capadócia? tipo, eu nem sabia o que era, gente. Tipo, sério. Nessa época eu juro que ninguém sabia o que era Capadócia, juro. E aí, eu lembro que ela falou comigo que eu tinha que ir pra lá e fazer o passeio de balão. E ela falou assim, Olha, é caro, é bem caro, mas você tem que ir. e, cara, eu dou graças a Deus que ela falou comigo, porque eu acho que se eu tivesse ido pra lá e eu tivesse chegado lá e não soubesse que era caro, eu não ia ter feito. Porque eu ia chegar lá, ter aquele baque assim e ficar assim, não tem dinheiro. Só que eu já fui sabendo que eu tinha que fazer mesmo, e aí eu juntei dinheiro antes e já fui com ele. Eu não sei quanto custa hoje, mas eu lembro que na época ele custava mais ou menos 150 euros. Os confiáveis, né? Porque tem uns de fundo de quintal que não vale a pena, tá? Esses que você já ouviu falar de acidente, não sei o que é, esses de fundo de quintal que é mais barato. E aí, como eu tava com um grupo, a gente pagou 112 euros. Na época, eu dei muita sorte, porque o euro tava bem barato. Então, tipo, não foi tão caro, sabe? Eu acho que talvez tava, tipo, 2,50, 2 e pouco, alguma coisa. Então, não foi tão caro, mas mesmo assim, pra aquela época, foi caro pra mim. Mas eu fui e, gente, eu posso falar que foi a coisa mais linda que eu já fiz na minha vida, com certeza. Cada centavo valeu. E se eu fosse voltar hoje, eu não sei quanto que tá custando hoje, mas assim, se você for tiver a oportunidade de ir na Capadócia, a gente vai e já pesquisa antes pra você não levar esse susto e já junta dinheiro. Não deixa de ir, porque senão você vai se arrepender amargamente, de verdade. Vale muito a pena. Não é uma coisa, tipo, totalmente clichê e turística. O negócio é muito emocionante, de verdade. É uma coisa que você não vê, sabe?
Eu duvido, assim, desconheço, até já vi alguns vídeos de algumas pessoas fazendo voo em outros lugares, mas eu duvido que é a mesma sensação da Capadócia, de verdade. A Capadócia é um lugar mágico, assim. Eu falo que Capadócia parece que você nem tá na Terra, assim, eu falo. Você fica, tipo, você tá lá e você fica assim. Não tem condição de eu estar no mesmo planeta, tipo assim, de onde eu tava antes, Istambul, do Brasil, sei lá, sabe? Porque É bizarramente especial aquele lugar, sabe? Então, tipo assim, tem que ir. Como eu fui num grupo, eu fui com um grupo, a gente ficou, eu acho que 3 dias lá. A gente ficou no Hostel Caverna, né? Que essa também foi dica da minha tia, que ela falou, você tem que ficar no Hostel Caverna, que é, tipo, super típico, né? E, gente, muito legal. Vou colocar algumas fotos aqui pra, sei lá, aqui ou aqui em algum lugar, pra vocês verem, mas assim, super legal. E teve um dos dias que a gente fez, tipo, meio freestyle, sabe? Sem guia, sem nada, a gente só foi andando e, gente, a gente descobria cada lugar mais lindo, que sério. Ai, gente, que especial essa viagem, de verdade. Eu vou colocar algumas fotos aqui, eu vou colocar umas fotos no final também, assim. Eu tenho muita foto muito legal, assim. E depois disso, foi justamente, assim, o início da minha saga de mochileira. Por quê? Eu não falei um pouco sobre o meu trabalho, né? Eu trabalhava no escritório de arquitetura. Então, né, gente, você tá em Istambul trabalhando no escritório de arquitetura é um sonho, né? Com certeza. Os meus chefes eram fofos. Era um escritório super internacional, então todo mundo falava inglês e tal. Eu não falava turco, né? Aprendi umas coisas lá, mas eu não consigo ter, tipo, uma conversa, sabe? Eu sei algumas frases, assim, que me ajudaram a convivência lá, mas eles são ótimos em mímica, então, tipo assim, tudo certo. E eu ia de ônibus e voltava a pé, depende, assim, porque lá em Istambul chove muito, sabe? Não tem umas épocas que chove bastante, assim. Então, tipo assim, às vezes... Mas mesmo assim, agora você acostuma com a chuva, viu? Eu tô lembrando que mesmo assim, às vezes eu só não ia a pé, porque eu sempre, tipo assim... Eu tinha que estar lá cedo e aí eu queria chegar mais rápido. Tipo assim, pra dormir um pouquinho a mais. Mas eu sempre voltava a pé, mesmo quando estivesse chovendo, assim, acostumei, sabe? Então... Eu trabalhava, meus chefes eram fofos, eu ganhava meu salário e ganhava um ticket de refeição também. Então, tipo, eu almoçava lá. E depois, e aí o que acontece? Como eu morava numa casa, assim, que era extremamente internacional também, eu tinha amigo de tudo quanto é lugar mesmo. Eu tinha amigo da Espanha, da Itália, da França, da Turquia, obviamente, da Alemanha, dos Estados Unidos. E então, assim, foram amigos que ficaram, assim, muito amigos meus. A gente realmente era uma família, sabe? E depois que eu fui que eu saí de lá, eu lembro que eu ia sair de lá, eu ia voltar pro Brasil, o meu intercâmbio acabaria em dezembro. Só que as minhas aulas na Federal só voltavam em março. Eu falei assim, gente, vou voltar a fazer o que no Brasil, né? Vou fazer um mochilão. Só que, tipo, com que dinheiro? Então, o que acontece? Como eu fiz essas amizades todas, gente, vocês têm noção que eu fiquei 3 meses viajando na Europa inteira. Sabe quanto que eu gastei de hospedagem? Zero. Juro, gente, zero. Eu não paguei nada de hospedagem, porque eu só fiquei na casa dos outros. Era assim, tipo, eu fiz a minha programação mais ou menos de onde que eu queria ir. Aí eu falava com a minha amiga, eu vou pra Itália. Ela, onde você vai na Itália? Eu falava, eu vou pra isso. Sei lá, então, eu tenho um amigo lá, um amigo lá e um amigo lá. Ela falava com os amigos e eles me hospedavam. Eu vou pra Espanha. Tipo, foi tudo assim, gente. Eu fui em vários países, então, tipo assim, tanto que quem me vê, eu falei, acho que eu sou rica porque eu fui em vários lugares. Principalmente nessa época que muitas pessoas não tinham viajado. Foi uma coisa, assim, excepcional. Mas eu gastei pouquíssimo, gente. Porque eu ficava na casa das pessoas. Às vezes as pessoas até me ofereciam comida, sabe? E as passagens são muito baratas dentro da Europa, né? Na época ainda era ainda mais, tá? Depois, quando eu morei na Espanha, eu tive o meu recorde de passagem barata, que foi de Madrid para Marrakech, que eu paguei 5 euros, tá? Somente 5 euros a passagem de avião. Mas nessa época a mais barata que eu fui foi de Madrid pro Porto, que foi de 7 euros. Mas era tudo mais ou menos assim, quando tava caro era tipo 15 euros, entendeu? Então eu fui pra Espanha, fui pra Grécia, fui pra França, fui pra Itália, fui pra Croácia, fui pra Bélgica. Gente, eu fui pra muito lugar, sério, tipo... Nem lembro, depois eu faço uma lista aqui dos lugares que eu fui. Que eu fui nessa viagem, né? Então foi muito legal. Eu, inclusive, visitei alguns amigos meus que eu tinha conhecido nos Estados Unidos. Eu fui pra Croácia porque eu fui conhecer porque eu fui rever uma amigona minha do meu intercâmbio dos Estados Unidos.
Vi um amigo meu também húngaro. Na época eu não fui pra Hungria, depois eu fui no outro ano quando eu fui pra Espanha, mas eu encontrei com ele em Milão e a gente foi pra Suíça. Então assim, foi muito legal rever as pessoas também. E eu gastei muito pouco, de verdade, assim, o que eu tinha pra gastar basicamente era de uma comida ali, né, transporte, mas assim, quando a gente tá viajando, assim, eu gosto muito de andar, sabe? Então eu praticamente não pego transporte, cidades aqui na Europa, por mais que eles falem que são grandes, comparado com as cidades no Brasil, são pequenas, sabe? E aí é o que eu falei, gente, se você, tipo assim, tem muita gente que deixa de fazer as coisas por preconceito ou por medo, sabe? Não deixe de fazer, gente, de verdade. É engraçado que quando eu passei pra esse intercâmbio, né, pra Istambul, uma outra amiga também teve a oportunidade de pegar essa vaga depois, porque alguém ia pegar essa vaga e não pegou e tal. E ela não quis ir. E por que ela não quis ir? Ela falou assim, o irmão dela, ele mora na França. E eu lembro que ela virou e falou assim, que o irmão dela falou que todo turco era esquisito e que aí ela foi que desanimou de ir, sabe? Então, tipo assim, pra você ver. Que oportunidade que ela perdeu, sabe? De verdade, assim. Porque, gente, um dos lugares mais especiais que eu já conheci na minha vida, de verdade. Então, assim, graças a Deus, é até muito engraçado, assim, porque apesar da minha mãe ser uma pessoa extremamente medrosa com as coisas, ela deu maior força. Meu pai também, sabe? Me deram maior força hoje em dia, assim, até hoje eles não conhecem Istambul, mas eu quero muito que eles conheçam, sabe? Porque é um lugar, assim, muito especial, que abriu minha cabeça, que foi a primeira vez que eu falei, gente, sério mesmo, tipo, a diferença, ela só agrega pra gente, sabe? A gente aprende a ficar mais tolerante, a gente aprende a abrir os olhos, assim, pra se colocar no lugar da outra pessoa, entendeu? Então é tudo assim, umas famas que são muito erradas mesmo, sabe? Então, gente, assim, primeiro, vá a Istambul, sabe? Tipo, não deixe de ir, vá pra Capadócia e não deixe de fazer as coisas por preconceito, É lógico que a gente tem que escutar a opinião das pessoas, mas assim, infelizmente tem muita gente que tem uma cabeça muito fechada, sabe? Até assim, pra questão de morar, sabe? É muito diferente, sabe? É muito diferente, assim, você fazer turismo, né? Tanto tem lugar também que eu amo, que eu gostei muito de fazer turismo e quando eu morei já foi um pouco decepcionante. Então, assim, você abre sua cabeça, sabe? Abre seu coração e com certeza, assim, você tem muitas chances de ter sucesso. Então é isso, gente. Essa é a minha experiência com Istambul. Eu sou apaixonada com Istambul e qualquer dúvida que vocês quiserem, vocês podem colocar aqui que eu vou responder. Não esquece de deixar o seu like aqui pra gente continuar a fazer vídeos legais, dar dicas legais. Se você às vezes também você quer fazer esse tipo de programa também, você procura esse tipo de programa que é o IAESH, que é super em conta. Inscreve no canal porque a gente dá muitas dicas desses intercâmbios que a gente já fez que foram super baratos. Ativa as notificações, inscreve nas nossas redes sociais aqui também. E muitíssimo obrigada por nos ver mais uma vez. Beijos. Tchau.